Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica. Hoje a gente vem com histologia animal, mais precisamente com uma aula de tecido muscular. Vamos começar fazendo uma caracterização geral do tecido? Olha só. Em outras aulas, em outro momento, a gente identificou que tecido se caracterizava pelo tipo de célula e pela substância intercelular que ele possui. Vimos o epitelial e o conjuntivo seguindo esse critério. E o muscular a mesma coisa, sendo que o que vai caracterizar o tecido muscular, basicamente, é o tipo de célula, como que são as suas células. A característica mais marcante do tecido é ser formado por células que possuem capacidade contrátil. Capacidade contrátil é o que vai caracterizar esse tecido. O tecido muscular é o principal tecido formador dos músculos, que se caracteriza por apresentar células com capacidade contrátil, e essa capacidade contrátil vai trazer para o tecido e, consequentemente, para os músculos que são formados desse tecido a capacidade de movimento. Então, é o nosso tecido do movimento. Origem mesodérmica, relacionado a toda a movimentação que acontece no organismo. O nosso deslocamento, ele se dá devido à atividade da musculatura, participa junto com os ossos do processo de sustentação do organismo, bombeamento de sangue, uma vez que o coração é formado basicamente por tecido muscular, geração de calor, a contração e a distensão dos músculos só se estabelece com gasto de energia e parte dessa energia convertida em calor. Então ele gera calor e, consequentemente, ajuda na manutenção da temperatura corpórea, na produção de calor corpóreo, bem como reserva de algumas substâncias. Algumas substâncias são armazenadas no tecido muscular, são armazenadas nos músculos. Ferro, cálcio, glicogênio são exemplos de substâncias armazenadas nos músculos. Músculos formados por células musculares que possuem basicamente 4 propriedades. Propriedades das células e, consequentemente, do tecido. Excitabilidade. A excitabilidade é a capacidade do tecido muscular de receber e responder os estímulos. A gente realiza contração porque houve um estímulo para a contração. Tem que ter um estímulo para a contração. Esse estímulo passa pelo sistema nervoso. Então, a capacidade que a célula tem, que o tecido muscular tem, de receber esse estímulo e de responder esse estímulo, excitabilidade. Contratilidade ou contratibilidade é a capacidade de encurtar e espessar. Ele encurta e fica mais espesso. Extensibilidade é a capacidade de distender. Então, a contração e a distensão vão promover a movimentação. E elasticidade é a capacidade do tecido de voltar à sua forma após contração e extensão. Contrair e estendir. Então, nós temos a capacidade de promover um retorno da forma do músculo, mesmo após os mecanismos de contração e extensão. Elasticidade. Tá? Bom, o tecido muscular, como eu falei, é formado por células musculares com algumas características próprias, a gente vai procurar reconhecer aqui. São células alongadas especializadas na contração, já falamos isso. Com alguns termos especiais e próprios para a célula muscular. Primeiro, célula muscular ou fibra muscular ou miócito. Normalmente nós usamos o termo fibra muscular ou miócito para fazer referência a uma célula muscular. A célula muscular vai ter a sua membrana plasmática sendo chamada de plasmalema ou membrana sarcoplasmática. Então, a membrana plasmática da fibra muscular, plasmalema ou membrana sarcoplasmática. O citoplasma da célula muscular, da fibra muscular, sarcoplasma. As mitocôndrias da célula muscular, sarcossomo. O núcleo, cariosarco. E o retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. Então, são alguns termos que nós podemos encontrar fazendo referência específica para células musculares. Tá? Então, repetindo. Célula muscular, a gente vai usar o termo fibra muscular ou miócito, que possui a sua membrana plasmática sendo chamada de plasmalema ou membrana sarcoplasmática. O seu citoplasma, sarcoplasma. As suas mitocôndrias,
sarcossomos, o núcleo cariosarco e o retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. Inclusive eu chamo a atenção desse retículo. O retículo sarcoplasmático ele é importante, pois ele é armazenador de cálcio, que é indispensável para o mecanismo de contração. Para que se tenha contração muscular, tem que ter cálcio. É ele que vai permitir que as proteínas de contração, mais precisamente uma proteína chamada miosina, consigam interagir com a ATP, energia, para que a contração se estabeleça. Já já a gente melhora isso. E esse cálcio, ele é armazenado no interior do retículo endoplasmático. Ele só sai do retículo endoplasmático, ou melhor, do retículo sarcoplasmático. Ele só sai do retículo sarcoplasmático e entra em contato com as proteínas de contração quando houver o estímulo para a contração. As células musculares são ricas em estruturas contráteis chamadas de miofibrilas. As miofibrilas são as estruturas responsáveis pela atividade contrátil, pela contração da célula. Então eu vou ter uma célula e no sarcoplasma, no citoplasma dessa célula, miofibrilas. E são essas miofibrilas que promovem o mecanismo de contração. Miofibrilas são complexos proteicos, são filamentos contráteis presentes nas células musculares, formados por proteínas, mais precisamente uma proteína chamada quitina e uma proteína chamada miosina. Essas duas proteínas, que em conjunto são as responsáveis pelo mecanismo de contração. Outra característica, as células musculares possuem no seu citoplasma mioglobina, que é uma proteína que armazena oxigênio. O oxigênio é importante para produzir energia. Contração muscular gasta muita energia. Então, nada mais justo que armazenar oxigênio para que se possa produzir energia sempre que houver a necessidade. O armazenamento de oxigênio ele acontece em proteína, mioglobina, presente em alguns músculos. A mioglobina é uma proteína que tem ferro, rica em ferro, tem uma coloração avermelhada, ela é vermelha, tá? E ela é armazenadora de oxigênio. Outra característica marcante é que algumas células, mais precisamente as células que formam os músculos esqueléticos, elas são células do tipo sincício. Uma célula de sincício é aquela que é formada pela uma célula multinucleada, formada pela junção de várias outras células. Então essas são algumas características exclusivas, próprias das células musculares, do tecido muscular. Aqui a gente tem uma fotografia em microscopia eletrônica, ó, de uma fibra muscular, uma célula muscular, analisando as estruturas presentes no seu citoplasma, as miofibrilas formadas por proteína. Bom, existem basicamente 3 tipos de tecidos musculares e, consequentemente, de músculos formados por esses tecidos. 1. Tecido muscular estriado esquelético, que forma um músculo estriado esquelético. 2. Tecido muscular estriado cardíaco, que forma um músculo estriado cardíaco. 3. Tecido muscular liso, que forma um músculo liso. Temos imagens aqui de cada um desses tecidos e, consequentemente, dos músculos que eles formam. Cada um deles com algumas características próprias. Por exemplo, o tecido muscular estriado cardíaco é um tecido que tem como característica a formação do músculo do coração. O músculo cardíaco, o músculo do coração, é formado por tecido muscular estriado cardíaco. Células alongadas, ramificadas, portadoras de um único núcleo, células mononucleadas, portadoras de estrias transversais. Essas estrias, elas representam, elas surgem, são estrias visíveis que surgem da maneira com a qual as proteínas se organizam no citoplasma da célula. Depois a gente melhora isso. Essas células elas possuem os chamados discos intercalares. Então, entre uma célula e outra, a gente tem um disco intercalar. Quando você olha no microscópio, você observa nitidamente a presença desses discos intercalares. São células, o mais importante para a gente, que vão trazer para a musculatura uma contração involuntária, rápida e rítmica. Nós não controlamos a contração da musculatura cardíaca.
ela é uma contração involuntária. É uma contração forte, vigorosa, rápida e sempre ritmada. O músculo liso se caracteriza como músculo liso por não ter as estrias. Quando você olha para ele, é um músculo mais liso, como o nome já fala. Não tem as estrias transversais. É um músculo encontrado em órgãos viscerais, em órgãos ocos. Exemplo, no tubo digestório, no aparelho reprodutor, excretor, nos vasos sanguíneos. São exemplos de órgãos que possuem o músculo liso na sua composição. As células são células fusiformes, ó, forma de um fusível, não são tão alongadas como as células musculares cardíacas e depois as estriadas esqueléticas. Um único núcleo e que trazem uma contração involuntária, lenta, contínua, característica da musculatura lisa. A mais importante não por uma questão de importância para o organismo, porque a maior parte da musculatura do nosso corpo é musculatura estriada esquelética. A mais importante, então, o mais importante vai ser o tecido muscular estriado esquelético. Como eu falei, formada por células tipo sincício, que são várias células que se juntam, fazendo então com que a célula seja uma célula alongada multinucleada, ó, vários núcleos, com núcleos periféricos. Ó. Aqui é a célula, aí você tem vários núcleos compondo essa célula, e esses núcleos ficam na periferia. É um tecido estriado exatamente porque tem as estrias, como no tecido muscular estriado cardíaco. As miofibrilas, que são as estruturas responsáveis pela contração, elas trazem, devido à maneira com a qual a actina e a miosina se organizam, que são as duas proteínas de contração, elas trazem um aspecto estriado. Se você olhar para aqui, para esse esquema aqui, ó, dá para perceber como se fossem uns riscos, umas linhazinhas, essas são as chamadas estrias. Como eu falei, a maioria da musculatura é estriada esquelética e normalmente está ligada ao esqueleto. Mais importante, contração voluntária. É uma contração forte, rápida, vigorosa, mas voluntária. Dos três, é o único que tem contração voluntária, dependente da nossa vontade. E como eu falei, é o mais marcante, é o que nós vamos estudar com mais atenção. Então, de uma forma geral, a gente pode separar, então, as características dos tecidos musculares, em resumo, da seguinte maneira. Característica das células. Liso, fusiforme, estriado esquelético, filamentar, alongada, estriada cardíaca, filamentar com ramos. Entre elas, os discos intercalares. Ó. Disco intercalar só no cardíaco, não tem no estriado esquelético nem no liso. As estrias transversais nos estriados, então músculo liso não tem estria transversal, o estriado esquelético e o estriado cardíaco tem. Núcleo na célula, músculo liso, as células possuem um único núcleo central, as estriadas esqueléticas, muitos núcleos periféricos, porque elas são formadas pela junção de vários, e a cardíaca, um núcleo central, algumas podem ter dois. A contração do liso, lenta e involuntária, do esquelético, rápida e voluntária, e do cardíaco, rápida e involuntária. Se apresentam de que maneira? O liso, camadas envolvendo órgãos, esquelético, pacotes que formam os músculos esqueléticos, e cardíaco, no coração, o miocárdio. Existem basicamente dois tipos de fibras musculares. Uma fibra que a gente chama de fibra tipo 1 e uma fibra que a gente chama de fibra tipo 2, com características distintas e que vão trazer para o músculo comportamentos distintos. A fibra tipo 1 é uma fibra que se caracteriza por apresentar uma cor avermelhada. Ah, por quê? Porque ela é rica em mioglobina, que é a proteína que eu falei que armazena oxigênio. É uma fibra que se caracteriza por apresentar uma contração relativamente mais lenta, porém, ela consegue manter a contração por mais tempo sem desgaste. Ela é resistente à fadiga, fazendo, como metabolismo energético, a respiração celular. Se faz uma respiração celular, ela tem uma alta produtividade de energia, utiliza o oxigênio,
Faz com que, então, o mecanismo de contração seja mantido por mais tempo, porque vai ter mais energia para a contração. Mas, como eu falei, ela é relativamente mais lenta quando comparada a tipo 2, que é mais rápida. Sendo que nessa tipo 2, que tem uma coloração esbranquiçada, não vai haver mioglobina. Por não ter mioglobina, não tem reserva de oxigênio. Então, o principal metabolismo energético dela é a fermentação lática. Essa fermentação lática, ela traz a consequência de produzir ácido lático, que gera fadiga, cãibra, né? Então, ela tem uma baixa resistência à fadiga. Então, fibra tipo 2, esbranquiçada, sem mioglobina, metabolismo energético por meio de fermentação, realiza uma contração rápida, mas ela tem menos resistência do que a tipo 1, que tem um metabolismo energético por respiração celular, é vermelha, devido ao acúmulo de mioglobina, que tem uma contração mais lenta, porém é mais resistente à fadiga. Tá bom? Bom, essas fibras elas se juntam para formar os nossos músculos. O conjunto dos músculos, junto com os nossos ossos, vão formar o nosso aparelho locomotor, responsável pela nossa movimentação. Então, o sistema muscular esquelético constitui a maior parte da musculatura do nosso corpo. E todo deslocamento, toda movimentação está ligada à atividade dessa musculatura. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto, está presa aos nossos ossos, responsável pela movimentação corporal. Basicamente, o sistema muscular esquelético vai ser formado pelos músculos esqueléticos, ou músculos estriados esqueléticos, que apresentam uma estrutura própria com um mecanismo de contração próprio. Vamos então visualizar. O que a gente fez? A gente veio aqui e pegou um músculo. Se eu pegar um músculo, eu vou perceber que o músculo não é uma estrutura compacta. É uma estrutura formada por vários feixes musculares. Cada feixe muscular, por sua vez, vai ser formado por células musculares, que tem no seu citoplasma miofibrilas. Então, o músculo, o bíceps, que é o músculo do braço, ele é uma estrutura formada por vários feixes musculares. Esses feixes, por sua vez, são formados por células musculares, que tem no seu interior, no seu citoplasma, miofibrilas. As miofibrilas são as responsáveis pela contração. Então, a contração do músculo ela acontece lá no citoplasma da fibra muscular. Miofibrilas no citoplasma da célula muscular, que se organizam em vários feixes, que se organizam formando um músculo. Aqui, isso aqui é um músculo. O músculo ele se prende ao osso por meio de um tendão. Então, esse aqui é o músculo todo que ele foi cortado para a gente analisar a estrutura interna dele. Todo músculo ele vai ser envolvido por uma capa protetora chamada epimísio. Então, epimísio é uma capa protetora que envolve todo o músculo. Essa capa protetora é formada por tecido conjuntivo propriamente dito. Denso, não modelado. Um tecido fibroso, de resistência. Esse epimísio, então, envolve todo o músculo que é formado por um conjunto de vários feixes musculares. Então, esse aqui é um feixe muscular. Outro feixe, outro feixe, outro feixe. Então, o conjunto dos feixes formam o músculo. Feixes musculares que são envolvidos pelo perimísio. Envolve um feixe de fibras dentro do músculo. Então, aqui eu tenho um feixe muscular, e aqui tem o perimísio, que também é um tecido conjuntivo. Por sua vez, as células musculares, que se organizam para formar o feixe, são envolvidas por uma outra capa de tecido conjuntivo, que é o endomísio. Então, o que eu quero que você visualize aqui? O músculo não é só tecido muscular. Compondo o músculo, você tem tecido muscular, tecido conjuntivo, vai ter vaso sanguíneo aqui chegando, nervo. Então, ele é um pouco mais complexo do que apenas um tecido muscular. Então, o músculo é envolvido pelo epimísio e formado por um conjunto de feixes. O feixe muscular
é envolvido pelo perimísio e é formado por um conjunto de fibras musculares. A fibra é envolvida pelo endomísio e a fibra tem no seu citoplasma um conjunto de miofibrilas. A miofibrila, que eu já chamei a atenção dela lá atrás, é a estrutura responsável pela contração, que é formada por duas proteínas, a quitina e miosina. Visualizou? Então vamos de novo, hein? O músculo é envolvido pelo epimísio e é formado por um conjunto de feixes musculares, sendo que cada feixe muscular é envolvido pelo perimísio. E o feixe é formado por um conjunto de fibras musculares, que são as células. Cada célula é envolvida pelo endomísio e tem no seu citoplasma um conjunto de miofibrila, que é a estrutura responsável pela contração. E, por sua vez, a miofibrila é formada pela associação de duas proteínas, que são as proteínas contráteis, a quitina e miosina. A quitina e miosina formarão a miofibrila. Tá? Então aqui eu tenho uma célula muscular, ó. Uma célula muscular esquelética, estriada esquelética. Essa célula muscular, ela vai ter no seu citoplasma miofibrilas. A miofibrila é formada por a quitina e miosina. Então aqui, ó, é a miofibrila. Ó. Ela é formada por a quitina e por miosina. Vamos melhorar? Aqui, ó. Aqui eu tenho um pedaço de uma miofibrila. Uma miofibrila é como se fosse várias peças de... Já viram aqueles joguinhos de montar, de Lego que monta, que você vai juntando um no outro? É como se fosse aquilo ali. Várias pecinhas que vão se juntando. Eu peguei uma pecinha aqui, junto com essa aqui, com outra aqui, até formar um longo canudo, uma longa fibra, miofibrila. Essas pecinhas que vão se juntando, ó, são sarcômeros. Ó. Então isso aqui é um sarcômero. Ó. Isso aqui é um sarcômero. Um sarcômero, aqui, ó, daqui até aqui é um sarcômero. Aí aqui já é outro sarcômero. Ó. Aqui é outro sarcômero. Aí esses sarcômeros, eles se juntam para formar a miofibrila. Um sarcômero é que vai ter a miosina e a quitina na sua composição. Então, eu vou pegar um sarcômerozinho desse aqui, um sarcômero, e vou trazer para cá. Ó. Aí você vai ter, ó, nesse cinza aqui, ó, a quitina. Aí, entre eles, miosina. Só que a miosina é longa. Do outro lado, a quitina. A quitina e aqui no meio, miosina. Certo? É mais ou menos assim, ó. Eu vou ter, como se meus dedos aqui e minha mão fossem as actinas. 1, 2, 3, 4, 5, serão 6 actinas desse lado. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 actinas desse lado. 6 daqui, 6 daqui, e no meio aqui, ó, eu vou ter uma miosina. É como se aqui o celular fosse a miosina. Ó. Actinas e miosina. Aí embaixo aqui de novo. Actina, miosina. E aí vai formar essa estrutura que a gente chama de sarcômero. Tá? Então, o sarcômero é a unidade responsável pela contração. Toda a contração muscular vai acontecer basicamente por causa de quem? Por causa desse sarcômero. Toda vez que o sarcômero fizer um mecanismo de contração, essas aqui eu falei que são as actinas. Aqui no meio eu falei que vai ter o quê? A miosina. Toda vez que fizer um mecanismo de contração, as actinas vão fazer isso. Ó. Elas vão escorregar em cima da miosina e depois vão voltar. A quitina vai escorregar em cima da miosina, depois vai voltar.
Então o mecanismo de contração, ele sempre vai depender de quê? Ele sempre vai depender da atividade dessas proteínas. Ó, de novo, ó. Aqui em azul é a actina. Em azul é a actina. Em vermelho é a miosina. Actina, actina. Isso tudo aqui é um sarcômero. Beleza? Toda vez que for ver a contração, o que vai acontecer? Essas em azul, actinas, elas vão escorregar para cima da miosina. As actinas vão escorregar para cima da miosina. Essas actinas aqui, ó, vão escorregar para lá. E essas aqui vão escorregar para o outro lado. E aí vai fechar o sarcômero. Ó. E quando fecha o sarcômero encurta. Agora lembra, vários sarcômeros formam uma miofibrila. E eles vão funcionar em conjunto. Então, encurtou um, o que estava aqui encurtou também, o que estava aqui encurtou também. Então a miofibrila vai fazer o quê? Vai encurtar. Aonde que essa miofibrila está? No citoplasma da célula. Então a célula vai encurtar. Aonde que a célula está? Compondo o feixe muscular, que compõe o músculo. Então o músculo vai encurtar. É a contração. Quando voltar a abrir, vai acontecer a distensão do sarcômero, consequentemente da miofibrila, da célula, do músculo. Então o mecanismo de contração ele vai envolver o quê? Vai envolver a atividade dessa estrutura que eu chamei de sarcômero. O sarcômero encurtando ou estendendo, por causa da atividade da, em azul, actina e em vermelho, miosina. Ó, olha nessa animação aqui como que funciona. Funciona assim, ó, o mecanismo de contração. O vermelho aqui agora, nesse esquema, nessa animação, o vermelho é a actina e o azul é a miosina. Então a contração acontece quando? Quando a actina escorrega em cima da miosina, que ficou parada aqui, ó, promovendo o quê? O encurtamento do sarcômero. E depois a abertura do sarcômero. Então a contração muscular ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina, fazendo com que o sarcômero encurte ou depois distenda, que seria voltar ao estado final, ao estado inicial. Tá? Esse espaço que você está encontrando aqui, ó, esse espaço aqui, ó, esse espaço, que aqui ele praticamente desapareceu, ó, tá vendo? Esse espaço recebe o nome de zona H. O limite do sarcômero, esse limite aqui e esse aqui, ó, recebe o nome de linha Z. Então, o mecanismo de contração, ele envolve o quê? Ele envolve a aproximação de duas linhas Z, consequentemente, diminuição do espaço que nós chamamos de zona H. Dessa maneira, então, o que nós tivemos? O mecanismo de contração. Ó, isso aqui, ó, é a linha Z, ó. Aqui também é a linha Z. E esse espaçozinho aqui do meio, ó, esse espaço aqui é a zona H. Presta atenção no que está acontecendo com a linha Z e a zona H durante o mecanismo de contração. Linha Z aproxima, zona H diminui. Então é isso que está caracterizando o mecanismo de contração. Deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. Beleza? O mecanismo de contração, então, ele envolve, basicamente, a atividade conjunta de vários sarcômeros que vão promover a atividade da miofibrila, que vai movimentar a célula e, consequentemente, o músculo. Para ter contração, então, o que eu preciso? Eu preciso de quê? Deslizamento de actina sobre miosina. Mas isso não acontece a todo momento. Por exemplo, você tem aí o músculo estriado esquelético que você controla. Se você não quiser se movimentar, você não se movimenta. Então, para se ter um movimento, tem que ter o quê? Algum tipo de estímulo. Tem que ter alguma coisa que controle isso. E o que controla isso? Primeiro, estímulo nervoso.
Para ter contração, tem que ter estímulo nervoso. Então, a primeira coisa, um estímulo nervoso para contração. O estímulo nervoso, um nervo, um neurônio motor, vai entrar em contato com o músculo e vai liberar um mediador químico no músculo, chamado acetilcolina. A acetilcolina vai se comunicar com o músculo e promover o estímulo para que se inicie o processo de contração. O que a acetilcolina vai fazer? Entrou em contato com o músculo tem que contrair. Aí o músculo fala, beleza, vai mandar um estímulo para o retículo endoplasmático, lembra? O retículo sarcoplasmático da célula muscular, que armazena cálcio, e o retículo sarcoplasmático vai liberar o cálcio no citoplasma. E o cálcio vai entrar em contato com quem? Com a actina e a miosina. Quando o cálcio entra em contato com a actina e miosina, não só cálcio, cálcio e magnésio, mas principalmente cálcio. Quando o cálcio entra em contato com a actina e miosina, ele permite que haja uma reação da miosina com o ATP, que é energia, liberando energia. E quando libera energia, o que acontece? Quando libera energia, a actina faz isso, ó. Ela desliza em cima da miosina. Libera energia de novo, ela abre. Libera energia, fecha. Libera energia, abre. Então o que vai promover a contração do músculo é um gasto energético. Só que esse gasto energético só vai ser feito quando realmente precisar. E quando é que vai precisar? Quando você tiver que contrair. E quem é que vai determinar isso? Seu sistema nervoso. Então, o sistema nervoso manda informação para o músculo. O sistema nervoso se comunica com o músculo através de quem? Da acetilcolina. O músculo, ao receber esse estímulo, se comunica, entra em contato com a célula muscular, fazendo com que o retículo endoplasmático libere cálcio. O cálcio reage com a miosina para que ela possa usar o ATP. E aí, quando ela usa o ATP, ela tem energia para quê? Para a actina deslizar sobre a miosina e depois voltar. Então, o mecanismo de contração ele depende, primeiro, de um estímulo nervoso, que se comunica com o músculo. E essa comunicação faz com que, segundo, haja liberação de cálcio no citoplasma da célula muscular. E esse cálcio faz o quê? Terceiro, interage com a miosina. E ao interagir com a miosina, o que ele permite? Quarto, o uso do ATP como fonte de energia. E é essa energia que vai fazer o quê? Permitir o deslizamento da actina sobre os filamentos de miosina, gerando a contração. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, contrair. Nesse movimento aqui, aconteceu tudo isso que eu falei. Nesse movimento, houve um estímulo nervoso que bateu no meu músculo. O músculo, então, se encheu, a célula muscular se encheu de cálcio, o cálcio reagiu com a miosina usou o ATP e, puf, liberou energia. E aí o que a energia fez? Contraiu o sarcômero. E aí o músculo contraiu. Vamos voltar ao normal? De novo, a mesma coisa. Então, toda vez que houver contração, tem que ter estímulo nervoso, tem que ter liberação de cálcio, interação do cálcio com a miosina para usar ATP e usar o ATP para deslizar a actina sobre a miosina, gerando um mecanismo de contração. Esse mecanismo de contração. ATP dependente, cálcio dependente, são essenciais para o mecanismo de contração. Tudo bem? Bom, como eu falei, então, a contração depende de energia. Quais são as fontes de energia para o mecanismo de contração? A primeira é o ATP direto. A fonte de energia para a contração é o ATP. ATP que foi produzido aonde? ATP que foi produzido na respiração celular. Então nós fazemos respiração celular para produzir energia para o nosso organismo. As nossas células musculares fazem respiração celular para produzir energia para a contração. Agora é importante, o ATP atua tanto na ligação da miosina à actina quanto na separação.
que ocorre durante o relaxamento muscular. Tá? Então, tanto para fechar o sarcômero, quanto para abrir o sarcômero, contrair e distender, tem gasto de energia. Olha o detalhe. A falta de ATP vai gerar o quê? Impossibilidade disso, né? Então não tem o quê? Contração e distensão. Então gera um enrijecimento do músculo. Se não tem ATP, não tem enrijecimento do músculo. Falta de ATP. A miosina mantém-se unida à actina, causando enrijecimento muscular. É o que acontece, por exemplo, após a morte, produzindo um estado de rigidez cadavérica, a gente chama de rigor mortis. Não só a falta de ATP, né? A falta de ATP e a falta de cálcio também. Porque se não tiver cálcio, a miosina não reage com ATP. Então, se não tem ATP, não tem contração, mas se não tem cálcio, também não tem contração. A outra forma de se ter energia, ou melhor, de se produzir o ATP, né, é por meio da fermentação. A fermentação lática, ela permite que nós possamos produzir ATP. Qual é a diferença? A diferença é quando você produz energia por meio da respiração, tem que ter oxigênio e o rendimento energético é alto. Já quando se produz energia pela fermentação, não usa oxigênio, o rendimento energético é baixo e gera ácido lático, que é tóxico para o músculo, causando fadiga, causando cãibra. Então, a fonte de energia pode ser também a fermentação. Porém, sem oxigênio, gera formação de ácido lático e produz fadiga, produz cansaço muscular. Toda vez que você não tem energia, não tem oxigênio suficiente para manter a produção de energia para a contração muscular, você lança a mão da fermentação. E, consequentemente, vai gerar um desgaste muscular muito maior. Por isso que a resistência aeróbica ela é importante para que você consiga manter um mecanismo de contração a longo prazo. Observação: a quantidade de ATP presente na célula muscular é suficiente para suprir apenas alguns segundos de atividade muscular intensa. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que estar produzindo o tempo todo energia, o tempo todo ATP, para repor o que você gastou na contração. Quer ver um exemplo? Pega um determinado músculo seu e exercita ele de forma repetitiva. Aqui, ó, fica fazendo assim, ó. Fica fazendo assim durante um tempo. Vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer na mesma intensidade e vai chegar um momento que você vai parar. Não vai conseguir mais mexer. Por quê? Porque você gastou energia, gastou todo o ATP. A contração que você está fazendo está sendo mais rápida do que a produção de energia. Aí a hora que você não conseguir mais mexer, você para. Descansa. Descansa um pouquinho. Aí você vai ver que quando você descansar um pouquinho, você vai conseguir voltar de novo. Mas vai chegar uma hora que vai parar de novo. Quando você descansou, você deu tempo para quê? Para a célula produzir ATP novamente. Então, enquanto você tem ATP, você mantém contração. Acabou, a sua contração muscular ela é cessada. E é por isso que nós lançamos mão, muitas vezes, das reservas. Muitas vezes nós precisamos lançar mão das reservas para manter a contração por um período maior, por variados motivos. Uma das reservas é o que nós chamamos de fosfato de creatina. Fosfocreatina ou creatina fosfato. Galera que vai na academia e normalmente quer um estímulo extra, costuma fazer uso de creatina. A creatina fosfato é uma reserva energética imediata para a produção de ATP. Ela faz com que você reponha imediatamente o ATP, de forma instantânea. Então, como você consegue repor instantaneamente o ATP, você mantém a contração por mais tempo. Por isso que ela é muito usada nas academias, né? Pelas pessoas que estão lá praticando exercício. Porque mantém contração por mais tempo, consequentemente, vai ter um melhor resultado de maior esforço. Além da fosfato-creatina, que é uma reserva imediata, nós temos a reserva energética primária, que é o glicogênio, e a reserva energética secundária, que é a gordura. O glicogênio, para quem não lembra, é uma reserva de glicose. Então, a gente guarda a glicose em forma de glicogênio.
No caso de usar glicogênio como reserva de energia para contração, é quebrar o glicogênio para fornecer glicose, para pegar a glicose, fazer respiração celular, produzir ATP e usar esse ATP na contração. É diferente da creatina. A creatina é instantânea. Pega a creatina e, puf, repõe o ATP. Agora o glicogênio não. Quebra o glicogênio, libera a glicose. Pega a glicose, faz respiração. Fez respiração, produziu ATP, aí usa o ATP na contração. Então usar o glicogênio demora um pouco mais do que a creatina. Mas é uma reserva, principalmente para quando você vai fazer uma atividade a longo prazo. Até porque a reposição feita pela creatina é para aquele momento, não é a longo prazo. E depois do glicogênio, acabou o glicogênio, gordura. A gordura pode ser usada como reserva energética para a contração. Acabou o glicogênio, o que eu faço? Passo a queimar gordura. Pega a gordura e utiliza ela para a produção dos componentes metabólicos energéticos para manter a contração. Tá? E para fechar, nem todos os tecidos musculares possuem capacidade regenerativa. A regeneração muscular ela é possível exclusivamente, total, regeneração total exclusivamente para o músculo liso. Músculo cardíaco e músculo esquelético não fazem regeneração total. Músculo cardíaco não se regenera. Nas lesões do coração, as partes destruídas são invadidas por células chamadas fibroblastos, que vão produzir colágeno, fibra colágeno, e o colágeno vai tomar o lugar do músculo. Forma uma cicatriz de tecido conjuntivo, que não tem a mesma propriedade do músculo. Por isso, se você sofre uma lesão no coração, e essa lesão for muito grande, o coração perde a sua capacidade de bombear, consequentemente, morte. Não se regenera músculo cardíaco. O estriado esquelético, ele tem células que não se dividem. Porém, ele pode ter regeneração de pequenas lesões. Pequenas lesões podem ser regeneradas em pequenos espaços. Você regenera a fibra, mas você não consegue produzir outra fibra, outra célula. Se você teve perda de massa muscular, músculo estriado esquelético, você não consegue repor aquela massa muscular. O músculo liso, como eu falei, é o único que consegue ter resposta regenerativa eficiente. Havendo uma lesão, as células musculares lisas, que permanecem viáveis, entram em processo de divisão celular por mitose e reparam o tecido lesado. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado. A ideia aqui era fazer uma aula geral a respeito de tecido muscular, o que vocês precisam para o ensino médio. Tá? Se precisar, revejam a aula, tirem a dúvida com seus professores. Aproveitem o máximo que vocês têm dessas informações. Busquem aí material complementar, se quiserem saber alguma coisa um pouco mais aprofundada a respeito de músculos. Beleza? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Beleza? Valeu e até a próxima!